Olá, o meu nome é Cláudia Nóbrega e esta é a Impressão Intangível. Tenho aqui, uma vez mais, o gosto de ter o Paulo Brito. O Paulo Brito é sacerdote xamânico e curador, é o promotor e fundador da Escola de Xamanismo Raiz, dirige e coordena todas as atividades da escola e realiza sessões individuais de atendimento com psicoterapia xamânica integrativa. É também presidente da Associação Mais e Melhor Humano, que preza e valoriza a humanidade em cada um e desenvolve vários projetos e atividades de bem-estar e saúde integral. Bem-vindo, Paulo. Muito grato, Cláudia. É um prazer estar aqui outra vez contigo. É como se fosse a primeira vez. E aceitei este convite com muito agrado, muita honra, principalmente agora nesta época que precisamos de gerar um pouco mais de humanidade e de consenso também do que é ser humano, para que aqueles que estejam mais necessitados também tenham um pouco mais de acordo de si. E julgo que também o nosso papel de pessoas que trabalham nestas áreas, ou que se interessam, ou que têm devoção pela raça humana, que devam também trazer alguma partilha. Fiquei muito feliz por poder falar um pouco também contigo e com todas as pessoas a quem tu chegas através do teu canal. E é uma honra para mim sempre. Sinto-me sempre muito honrado, porque se alguém quer ouvir o que eu tenho para dizer, vai-me fazer melhorar, porque eu terei de dar o meu melhor e com certeza que partilharei o meu melhor, que só assim fará sentido. Muito grato, Cláudio. Sem dúvida, e a gratidão é recíproca, porque para mim é um prazer ter-te uma vez mais cá no canal. É a segunda vez que cá vais, eu acredito que Verdade, será a segunda vez de muitas outras que irão surgir, vamos porque ver. tu trazes de facto palavras de amor, verdade e de consciência. E é isso que precisamos neste momento, todos os momentos e neste em especial. Então, isto leva-me à primeira pergunta, porque nós estamos a passar por uma fase particularmente desafiante. Então, a minha questão é: qual é que tu acreditas que é a principal ou as principais propostas a nível pessoal e coletivo que esta fase nos traz? Antes de mais, eu espero poder contribuir para todo esse contributo de esperança e de verdade e de progressão que está aqui. Também devo, antes de mais, começar que estou a falar na qualidade de pessoa que aqui está e não estou em representação da Associação Mais e Melhor Humano, porque neste momento temos algumas campanhas, alguns projetos a decorrer e, como devem calcular, não poderei emitir nesse lugar opiniões pessoais. Aqui vou fazê-lo. E as minhas opiniões pessoais, ao nível da associação, não fazem conta. Não têm conta nenhuma. E aqui sim farão, porque fui eu, Paulo, que fui convidado e tenho muito gosto nisso. Queria só esclarecer isto para que não houvesse qualquer tipo de desinterpretação de parte de ninguém. Então, assim, está esclarecido. Vou responder com muito agrado à tua pergunta, Cláudia. É um tempo de incerteza e todos os tempos de incerteza remetem as pessoas para o medo. E quando as pessoas vão para o medo, acontecem coisas normalmente que são processos automáticos e conscientes internos e que têm a ver com baixas de vibração específicas e que têm a ver com resultados intermitentes de verdade, de amor, de consciência. Então há uma intermitência entre os valores que o indivíduo sente como seus e aquilo que ele consegue, que sejam os valores que ele sente como seus. Então ele vai muito para a sua necessidade. Agora, como a maior parte das pessoas tem a sua necessidade muito pouco conhecida, porque a maior parte das pessoas anda atrás, corre muito, dentro e fora, atrás daquilo que é o que quer, ou que está convencionado, ou suposto querer, conhece muito pouco de si. A maioria dos humanos conhece muito pouco de verdadeiro mergulho interno em si. Então, pode ser polémico o que eu estou a dizer, falo com conhecimento de causa e um conhecimento de causa que tem uma amostra bem larga em vários países do mundo. Então, é suposto, nesta época,
de paragem, de incerteza, não alimentar medo. Distinguir muito bem o que é o que eu quero, ou o que o meu instinto de defesa quer, ou o que a minha realidade interna, esta ou aquela quer, que seja uma realidade interna que não seja eu. Nós somos uma mistura de muita coisa, o resultado de muita coisa. Somos o resultado do que somos e do que temos para ser, e do que não conseguimos ser. Agora, há uma consciência e há uma parte onde nós nos queremos situar, e temos que nos escolher situar nessa parte com toda a firmeza, porque senão nunca vamos conseguir manter essa escolha e nunca iremos conseguir ir ao encontro das nossas verdadeiras necessidades. Não é uma necessidade da maior parte das pessoas aquilo por que elas correm atrás. É uma necessidade, sim, aquilo que parte de dentro delas para a vida, para o mundo. E é essa a necessidade que tantos nós precisamos de uma vez por todas, começar a olhar e começar a ver. Porque enquanto andarmos em reação, enquanto andarmos na perspectiva de ir ao encontro de algo que julgamos que nos vai preencher, nunca assumimos a responsabilidade de tomar conta, de facto, de nós mesmos. De alguma forma, isso vê-se uma coisa muito simples. O Estado, a organização social, a chamada Estado, está muitas vezes a ser vista e sentida, não só por pessoas primárias, mas por pessoas até algumas muito elaboradas e muito cultas, como uma estrutura que deva suportar tudo. Uma estrutura que retira a responsabilidade à condição cívica de cada um, ao cidadão, à condição de cidadania de cada um. Ora, isto, além de ser ignorância, desconhecimento, é também resultado da forma emocional e da forma, digamos, mais passional como o português, à partida, lida. Em geral, os mediterrâneos. Que é muito, o italiano também tem muito aquela coisa, mama, mama, mama. O português também é mãezinha. E o espanhol é mamacita. É muito parecido, a vibração, o som. Então é a mãe e o pai que têm que tomar conta. O Estado não é mãe, não é pai. O Estado é filho. O Estado é o filho que todos contribuem. O Estado é o filho que também educam. O Estado é também. Então não há Estado. O Estado somos todos nós. Existe sim uma condição. Estado é uma palavra que algumas pessoas usam com muita frequência e outras, felizmente, já não usam. Quando se referem à condição social, política, económica, mas principalmente à relação que as pessoas têm com a sua sociedade. Porque a sociedade, em geral, é feita de pessoas. E essas pessoas, num Estado social, num Estado democrático, com princípios democráticos e com valores democráticos, e que temos, inclusivamente, uma Constituição que apela a tudo isso, temos bases fortíssimas de cidadania, temos identidade nacional, não nos falta nada. Só falta a consciência de que o Estado não é pai, não é mãe, e sim, que somos cidadãos ativos e temos responsabilidade. A obrigação não é votar. A obrigação é não ser um peso. Porque se for para os pais, muita gente vai ver isso assim. Para os filhos, quem é que quer ser um peso? Há algumas pessoas, mas não, já não será a maioria, só pessoas que nem consciência tenham, talvez, menos ânimo ainda para ir ao encontro dos valores da verdadeira humanidade em si. Portanto, aí começa o processo. O processo começa exatamente por trás. Onde é que começa a forma como eu lido com o mundo? Em Portugal, nos países mediterrâneos, vemos muito o mundo como aquele que tem que tomar conta de nós. E se formos ver isso em termos de fases de desenvolvimento da criança, do adulto, do adolescente, do pré-adulto, vamos ver isso muito enquadrado naquelas fases iniciais de vida em que a criança tem 6, 7, 8 anos, no máximo, e em que alguém que mais sabe do que eu, porque é o meu pai, é a minha mãe, porque me diz que isto queima, porque me diz que isto é perigoso, porque me diz que isto é bom, porque diz que isto não presta. E nós transportamos isso para uma outra figura. Há um transporte constante. Portanto, é um fenómeno social que foi explorado durante muito tempo pelo pai-Estado, que durante certos regimes em Portugal, regimes que não só não visavam e não davam liberdade de expressão, liberdade de informação, nem liberdade de ação,
também não davam liberdade de desenvolvimento humano. Eram regimes que decidiam pelas pessoas. Se a decisão era boa, era bom para as pessoas. Se não fosse boa, não era bom para as pessoas, mas era a decisão do pai soberano. Então, durante muitos anos ainda temos isso muito no coletivo. E temos muito nesse coletivo, mas não temos no coletivo a nossa capacidade de sermos rebeldes perante a dificuldade e de sermos rebeldes e verdadeiramente heroicos. Porque Portugal tem um passado de heroísmo e tem um passado de espiritualidade incrível. Mas uma espiritualidade que tantas vezes tem sido negada porque no meio disto tudo e nestes desencontros com o caminho, e Portugal tinha um caminho, foi saindo desse caminho. Então, cada vez mais há um despertar de missão, porque está a ficar mais claro a missão de cada um, então já vemos a missão do coletivo. Nós temos toda a condição para sermos nós próprios uns com os outros. Só que para sermos uns com os outros, nós próprios, temos primeiro que ser nós próprios uns com os outros. Dentro de nós. Porque os outros estão cá também. Então é comigo, é em mim que isso começa. Só para terminar a ideia e o conceito, porque ele é muito abrangente e é extremamente... Se calhar temos que atravessar aqui séculos e séculos, desde o início da fundação de Portugal, que a Dona Tareja veio de França e que trouxe o seu selo, a sua rosa mística, a sua condição espiritual e ao mesmo tempo a sua valorização e ao mesmo tempo um filho que era um guerreiro e que tinha dificuldades específicas, estão muito bem descritas na história e estão de uma forma... algumas até muito prosadas, muito interessantes, algumas até com referências arquetípicas brilhantes, porque temos também cronistas fantásticos. E Portugal é um país de cultura e estamos a negar isso. Estamos a tornar-nos um país de fazedores quando nós não somos. Nós somos um país de pensadores, somos um país de relação com a vida e somos cidadãos do mundo. Nós não somos o portuguesinho que está fechadinho na sua realidade e na sua visão e que agora veio o coronavírus e não sabe o que fazer. Nós somos muito mais do que isso. Então, começa em nós e para isso é preciso nos encontremos connosco. Então eu pergunto, e até posso daqui lançar esse repto muito amoroso, muito compassivo e que seja recebido e atuado aí dentro de cada um e cada um haja assim consigo, assim que tenha essa condição. Que cada um se pergunte dentro de si: o que é que eu preciso? Não é o que eu quero. O que é que eu preciso? Pergunta à sua cabeça, ao seu coração e ao seu corpo. De cada vez, com calma. Sem pressa. Lembrem-se, tiveram uma vida inteira a fazer de uma determinada maneira. Se forem fazer esta pergunta, é natural, precisem de tempo. Porque precisaram de tempo para chegar até aqui. Também precisam de tempo agora que estão aqui e agora. Não conta nada ao que foi. Conta o que agora é a tua necessidade. A tua necessidade humana. Eu falo aqui, no lugar de irmão humano, com certeza, pessoa que tem tudo para aprender e que partilha o pouco que sabe. É nessa condição que eu aqui estou. Pessoa, cidadão e fundamentalmente que acredita no ser humano. O ser humano é magnífico. O ser humano só precisa de se ver, de se sentir. E isso começa por conhecer as suas necessidades. Um ser humano nutrido é um ser humano que vai para a vida a acrescentar sempre. E a acrescentar valor. Um ser humano desnutrido vai acrescentar nada. Vai roubar, vai tirar. Ele não tem para acrescentar. Ele irá, de certeza absoluta, manifestar a sua ferida, a sua dor, a sua necessidade do que não tem, porque não percebe que não está a dar a si e que tudo o que acontece tem que começar dentro. Não há nada que comece fora. Tudo começa dentro. E também tudo termina dentro. Mas entre começar e terminar, às vezes vão muitas vidas, porque as pessoas esquecem-se dos seus intuitos. E esta é a minha resposta. Sem dúvida, Paulo, e tu tocaste em tantos aspectos que são importantíssimos. E mais do que aquilo que tu disseste, esta conversa é para ser sentida, porque isto não são conceitos teóricos, são de facto coisas que podem ser integradas na nossa vida e isso é muitíssimo importante. E também a importância que colocaste na responsabilidade individual. Então, nós fazemos parte do todo e, portanto, temos responsabilidades individuais
E isso é que também vai trazer a mudança ao todo. Essa responsabilidade é muitíssimo importante. E uma pergunta que estava aqui a surgir quando estavas a falar de tudo isto é que Claro. a pergunta que eu te queria fazer é, então, neste momento em que, e tu tocaste aí no início da tua resposta em relação ao medo, então há muitas pessoas que se sentem neste momento paralisadas pelo medo. Então, como é que elas podem passar desse estado de quase paralisação e de sentir que não têm um papel ativo e que são, de certa maneira, estão ao sabor da maré, é essa um pouco a analogia de tudo isto. Que mensagem é que tens para elas e se é que há alguma estratégia, se é que há algo que possa ser feito para que elas possam encontrar-se, além também daquilo que já disseste, que é de se ouvirem? Eu julgo que te referes agora à questão da proliferação desta pandemia provocada por este coronavírus, que gera medo. E as consequências disso, que são consequências sociais, psicológicas, a psique humana é levada a esforços e atenção com isto, a vários níveis, e também a questão económica, não é? Há uma incerteza, um vazio, uma lacuna, e isso assusta muito porque falta na primeira estrutura, que é a estrutura material, e a estrutura material humana é corpórea, e corpórea não nega. Normalmente o humano nega o que não vê, mas o que é corpóreo não nega. Mesmo assim, às vezes, há uma tendência para isso, mas não é isso que estamos aqui a falar agora. Primeiro que tudo, é preciso contar e saber com o que conta. Em relação a este coronavírus, tem que estar muito bem informado, sem alarmismos. Há lugares onde podem encontrar esta informação, sem que ser informação científica. Os políticos não são científicos e não percebem de vírus, nem os jornalistas. Quem percebe de vírus são os cientistas. E não são quaisquer cientistas, são aqueles que estudam os vírus, que são os epidemiologistas. São esses que se especializaram, que vivem e respiram esse conhecimento. É com esses que nós devemos falar. É esses que devemos ouvir. Desde dezembro de 2019 que existem publicações, inclusivamente já divulgadas, como na classe médica científica e também algumas que estão disponíveis para o cidadão em comum, como é o Manual da Merck, que apesar de ser uma farmacêutica, eu peço desculpa por ter que dizer, mas é uma referência ao nível da saúde no mundo, porque tem trazido bastante. Nós sabemos que também tem havido outras questões, eu não tenho aqui, não é esse o meu lugar, não me compete julgar. O meu lugar é de reunião, de unir, eu não sou a tesoura que separa, que corta, eu sou a agulha que une, eu sou aquele que traz a consciência de si próprio. Eu não estou aqui para dividir ninguém, eu estou aqui no meu mundo, na minha vida, para unir, para juntar. Então, vamos trazer essa unidade e trazendo essa unidade vamos aproveitar o que todos os nossos irmãos trazem de bom. E aqui está muita informação e ali está muita informação. Coronavírus é uma zoose, portanto, é passado dos animais a. Coronavírus é uma família. Coronavírus é de passar dos animais aos humanos. Coronavírus tem já 3 episódios onde se propaga aos humanos. Há várias outras estirpes, mas há 7 que se propagam e há 3 que deram epidemias e agora esta pandemia, que são epidemias maiores. Então temos aqui esta pandemia que que teve já vários outros tipos de vírus e agora tem um vírus que se chama Covid, ou SARS-CoV-2. Portanto, aqui há o Covid-2. É que chamamos coronavírus, porque tem a ver com a estruturazinha do vírus. Isto é do conhecimento comum. Isto é público, isto está na internet há muito tempo. Nós não podemos negar isto. Temos que ouvir o que os cientistas dizem. Se os políticos não ouvem os cientistas, se o teu vizinho do lado não ouve os cientistas, se o teu vizinho de cima não ouve os cientistas, se o teu irmão à frente, atrás, ao lado, embaixo, onde quer que seja, não ouve os cientistas, talvez tu possas ouvir, talvez tu possas fazer a diferença, talvez a tua consciência informada os ajuda a sair do medo e os informa. Há um momento de partilha, há um momento de chamada que cada um tome, ocupe o lugar do que não está a ser ocupado. Se porventura isso acontece, então
temos os ministros informados, são os tomadores de decisões, não é? E felizmente temos um Presidente da República que traz e que tem a coragem e que diz que vai ser firme e que está a ser apolítico e que está a valorizar acima de tudo, independentemente do que fez. Eu não observo muito a política, mas observei muito bem a sua postura neste momento e posso-vos dizer que, não tendo a opinião formada, vos digo que é um indivíduo de uma idoneidade acima de qualquer pelo que eu vi, pelo que eu senti. Porquê? Porque ele foi firme, os interesses económicos e políticos muitas vezes não são aqueles. Ele teve que passar por cima de muita coisa, de certeza, porque o que se vê não é o que acontece. E garantidamente aquele homem teve que lutar pelo poder humano, pela desenvoltura e principalmente defender aqueles que mais vão sofrer com isto, que são os que estão em fim de vida e que merecem ter paz, merecem ter sossego e oportunidade para fazer as últimas aprendizagens e também receber um pouco daquilo que investiram na nossa sociedade. Isso não está a ser visto quando há pessoas infectadas a passear pela rua. Isso não está a ser visto quando as pessoas não estão informadas que só uma máscara na boca não chega. Isso está e é do conhecimento público. Então, o que é que as pessoas podem contar? Que as revistas científicas, que as publicações e que os cientistas assinam por baixo e cientistas de renome. Máscara, óculos, viseira. Porquê? Porque o vírus passa pela boca, pelos olhos e entra nos olhos, cria bolsas, desenvolve-se e migra pelo nariz e pela boca para dentro. A partir do momento em que entra no corpo não é possível de desinfetar, não dá para matar o vírus. Não temos esses meios para já. Se existem, não estão divulgados. Então a única forma é não deixar que o vírus entre na nossa casa interna. E aqui vamos voltar à mesma questão. O que é que nós estamos a valorizar sempre? A nossa casa interna. Portanto, podemos aprender a dar valor à nossa casa interna. Limpo, desinfeto, cuido, mas pessoas estão nas filas do supermercado com uma máscara, com os olhos abertos e depois estão com luvas. Mas para que as luvas? As mãos têm que ser desinfetadas e lavadas constantemente. Estão com luvas e depois mexem nos olhos. Se tem um vírus aqui, passa para aqui. Imagina que tens as mãos com tinta. Onde tocar, fica daquela cor da tinta. E não pode, porque pode estar, mesmo que não lhe faça mal, vai matar os seus pais, que são velhinhos, têm o sistema imunitário frágil, ou têm alguma imunodepressão, ou alguém com alguma dificuldade. E nós não podemos pensar em nós, temos que pensar em todos nós. Porque senão, não vamos sobreviver ao desafio que está aqui. O desafio não é de solidão, não é de tristeza, não é de perda, o solidão é de humanidade. O desafio é de humanidade, perdão. Então, máscara, óculos e viseira. Ao falar, as gotículas de saliva, os óleos que ficam nessa base úmida, passam de pessoa para pessoa. E já sabemos, é do conhecimento comum. Eu estou-vos aqui a falar, não de algum lugar científico, estou-vos a falar do lugar de cidadão comum, do Paulo. É já do conhecimento comum. Pegamos na internet e vemos. É assim, já não há dúvidas. Os chineses já falaram disso muito antes, também não foram ouvidos. A comunidade científica chinesa falou disto. E falou disto em dezembro, não foi em janeiro nem em fevereiro. E falou também que o vírus iria chegar a Portugal. Tivemos muito tempo para nos preparar e nós fizemos o que fazemos habitualmente nas nossas vidas, que é adiamos, deixamos estar, porque só é real quando vemos. Então, a partir do momento em que começaram a morrer pessoas, não podemos negar. Em Espanha fizeram isso, mas não tiveram a coragem de fechar, de parar. E estão a viver essa realidade de uma forma muito forte. E na Itália também. Infelizmente, estão a padecer. Estão a sofrer imensas pessoas, mesmo aquelas que não vão passar mal com o vírus, mas que estão a dar o seu melhor e estão a deixar para trás as suas famílias, estão a deixar para trás imensas coisas, alguns até os seus recursos para poder ir ao encontro daqueles que estão a sofrer. E tudo isso é só para aqueles que se importam e que se incomodam. Há outros que não. Há outros que se fecham nas suas casas à espera que alguém resolva, porque há de haver alguém que há de resolver e alguém que os há de safar dos apuros, como se faz quando somos pequeninos, não é? Quando somos crianças. Vamos voltar à mesma questão. Portanto, temos que assumir, temos que ficar em casa fechadinhos, cuidando, mas não por medo, mas sim com a noção de que se ficarmos infectados, temos de tomar medidas imediatas, não infectar ninguém. Não fala, não dá beijinhos, não toca, não mexe. Se receber alguma coisa de uma pessoa infectada, tem que desinfetar, porque se for infectado, se der alguma coisa, tem que. Se falar, está a propagar. E se estiver infectado, tem que estar sempre de máscara, porque a barreira para saírem essas partículas é pela boquinha. Então, a nossa boquinha tem que estar fechada.
Isto vai ser muito bom, porque a maior parte das pessoas fala de muita coisa que não conhece, fala por falar. Ouvimos até pessoas com muita responsabilidade a dizer coisas que não são mentira, que são mentira, não são verdade, não é tempo para isso. Mas é tempo para percebermos o fenómeno e aprender com ele. Aprender que foram ditas muitas coisas que não se verificaram e foram ditas muitas coisas. Estamos agora a aprender todos. Mas não vamos para o medo, nem vamos para dizer mal, nem para cortar cabeças. Vamos sim unir-nos. Agora há muita coisa que roça a desumanidade se nós quisermos ir por aí. Mas eu acho que isso não é uma escolha de ninguém. Eu acho que a escolha é de aprendermos, de nos tornarmos, de facto, humanos mais capazes, mais conscientes, e uma sociedade que é feita de pessoas e não uma sociedade que é feita de sátiros, de críticos ou de seres que pretendam ter razão. Porque normalmente as pessoas que também já sabemos, já vimos, principalmente quem já tem alguns anos de vida, já viu que as pessoas que querem ter tempo de razão acabam sozinhas. Basta ver como é que isso acontece e saber se queremos isso para a nossa sociedade. E se queremos isso para a nossa identidade, como pessoas, como famílias, como... Vamos estendendo isto, que isto é a noção básica da cidadania. Pessoa, família, grupos de ideais, grupos de valores, grupos de princípios, países, bairro, e por aí fora. Até a organização, se é esse o mundo que queremos. Se é o planeta que nós queremos. Nós vivemos numa sociedade em conjunto com uma data de outros seres e reinos. E eu, como sacerdote xamânico, tenho que o dizer. Nós vivemos como se vivêssemos sozinhos aqui no mundo e tudo existisse para nós tirarmos partido. Isso é falso. O reino mineral, vegetal, humano, até o reino espiritual, que para muitos é muito abstrato, existe. E esse reino também merece respeito, embora o que é evoluído desse reino tem muita paciência para connosco aqui em baixo, porque tem muita consciência, exatamente por isso. Depois também haverão outras faixas desse reino que não tenham tanta consciência e que também às vezes não ajudam, desajudam. Mas isso é como tudo, é como lidar com as pessoas. É igual. Agora, os reinos vegetais, os reinos minerais, os reinos, o reino da própria condição que traz a vida, todos esses reinos, o reino animal, o reino humano, o reino dos espíritos, todos esses reinos deveriam estar de mãos dadas. Mas para estarmos de mãos dadas temos que comunicar. O ser humano não comunica consigo, como é que vai comunicar com esses reinos? Hoje em dia está na moda o xamanismo. E parecem muitas pessoas que querem tocar tambor e dançar e fazer coisas tribais. Nós não temos esses rituais abertos a pessoas que querem xamanismo, que querem processos alegóricos ou folclóricos. O folclore faz parte da sociologia, faz parte da história, faz parte das tradições, das raízes, deve ser honrado, mas não é propriamente o processo de ganhar consciência só. Então, vem depois no nosso trabalho, pelo menos no meu. E porque prezo o indivíduo, é do indivíduo que vamos para o seu rito. Não é o rito que faz o indivíduo, é o indivíduo que se inclui. É o indivíduo que se consciencializa. É o indivíduo que caminha o caminho, não é o caminho que caminha nele. Ele caminha no caminho e há coisas que ele entrega ao caminho para caminhar, porque o caminho caminha dentro dele e com ele e ele no caminho. E há pessoas que passam pelo caminho e pronto. E julgam que fizeram o caminho, não passaram nada, não fizeram nada, e o caminho do humano tem muitas faces, tem muitas facetas e eu pelo menos estou a aprendê-las e é com esse amor e é com esse cuidado que olho para ele. Não posso passar por ele como... Há uma expressão muito gira portuguesa que é como cão por vinha vindimada. Já não tem uvas, então já não quero. Porque as uvas são doces, não é? O cão é golosinho, vai comer as uvas. Então é uma expressão portuguesa muito alegórica, muito engraçada, e que acaba por ser o arquétipo da utilização e da relação da utilização que a pessoa tem com o seu caminho. Se calhar a videira tem coisas boas e bonitas para dizer ao cão e o cão não está a ouvir, e se calhar o cão pode depois ter uma conversa consigo que nunca teria se não teria ouvido a videira, mas lá está, só vai ter efeito quando está no indivíduo, quando ele integra e quando está e partindo dele. Então, este momento, resumindo,
senão eu sou muito extenso, porque são muitas coisas numa. É importantíssimo que cada um pare para se escutar e para se perguntar o que é que eu preciso, a cada momento. E se tem vontade de refilar com alguém, eu preciso refilar com a pessoa. E a resposta que vem do seu coração, qual é? Não é da cabeça. A cabeça é ácida e mata-o, esfola-o, faz, acontece. É uma injustiça, é uma razão. A cabeça vai atrás disso. E a energia da pessoa vai atrás, claro. Quando na realidade o que a pessoa precisa nesse momento, esse indivíduo, o que precisa se calhar é de sair dessa reatividade e de ser mais compassivo consigo e com certeza com os seus irmãos, conseguindo olhar para as suas falhas, para as deles e perceber que não é para cortar, é para unir. É muito como a proposta, é largar a tesoura e pegar na agulha. E é isso que temos que começar a fazer. O Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, agora está com dificuldades enormes porque não tem material. Nós sabemos que não prepararam, não compraram material quando não havia, sabemos isso tudo. E o que é facto é que as pessoas precisam do material. O que é facto é que têm que ir. Vamos cortar a cabeça de quem? Para quê? O que é que isso resolve? Nós vamos resolver o assunto. Eu digo nós. O problema é nosso. O problema não é de um Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, as pessoas todas que lá estão, dos ministros aos contínuos, aos representantes, aos seguranças, de todos os processos que estão a ser feitos, todos os médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar, todos estão a dar o seu melhor. E todos estão a pôr a vida em risco. Como é que as pessoas podem afastar disso e dizer é o Serviço Nacional de Saúde que faça? Somos nós. E desculpem se eu falo com alguma animosidade disto, quando digo que devemos ter isenção. Sim, a isenção e a valorização do que é valorizável. E aquela é uma condição humana que estão a dar o seu melhor. E o seu melhor faz a diferença, é muito bom, e desde já daqui todo o pessoal de saúde, todas as pessoas que contribuem para que eles trabalhem com segurança, o meu coração está convosco. E aconteça o que acontecer, vamos fazer tudo, todas as pessoas à nossa volta vão fazer tudo para que vocês tenham o que precisam para serem aquilo que merecem ser, que é a melhor versão de vocês mesmos, que é o que vocês estão a fazer, e por isso essa é a vossa humanidade e os atos falam das pessoas. As línguas que falam de nós não falam de nós muitas vezes, o que fala de nós é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos. Então, há aqui duas coisas, nós somos um, não somos dois, não somos o Serviço Nacional de Saúde e não somos as pessoas que estão a receber ordens, eles não estão a dar ordens. Isso não está a acontecer. Eles estão a dizer, há regras científicas. Não faça isto. E a pessoa só tem que perceber que eles estão a dizer aquilo porque precisamos disso. Agora, temos de ter cuidado também com o que dizemos, não criar alarmismos, não pôr as pessoas no medo, mas também não pôr a displicência de que o vírus não vai chegar a Portugal. Não é? Não vai? Passou por Portugal, então. É uma questão de interpretação da linguística, com certeza. Passou por Portugal e deixou estragos. E agora vamos todos engolir a língua com os disparates que dissemos. Quem nunca cometeu um disparate que fale, mas vamos ter cuidado no futuro. Não vou dizer barbaridades como essa e outras que foram ditas que não dignificam nada a nossa raça humana, nem a forma como estamos na responsabilidade, nem científica, como médicos, nem como nos cargos que ocupamos dentro da nossa sociedade. Não podemos fazer isso, está vedado. E, inclusive, se é negligência, se é homicídio involuntário, não podemos fazer isso, não é? A lei pune, não podemos. Vamos pôr as pessoas em tribunal, vamos matá-las, fazer julgamentos em praça pública? Não. Vamos lhes dizer, falhaste, faz melhor. Vamos tratar os outros como gostávamos de ser tratados. E talvez assim possamos construir uma identidade nacional verdadeiramente social. Aquilo que chamamos de democracia com cidadania. São conceitos que a maior parte das pessoas não viu, não conheceu, mas era bom que fosse ensinado nas escolas. Falta isso. Falta nas escolas não a cidadania social light, mas sim a cidadania mais de responsabilização, em ter, inclusivamente, preparação para situações destas. A cidadania prepara, está previsto isso. Prepara para tempos de guerra, para tempos de crises biológicas, de crises químicas, de crises bioquímicas, tudo isso, engloba tudo. A cidadania é a abrangência da vida humana na Terra. E numa organização social
que tenha os princípios que a rege. É pegar nisso tudo e ver. Pegar nisso tudo e ver. É isso que nós precisamos ser dentro, não é fora. E depois de sermos dentro, vamos todos tentar dar o nosso melhor e vamos todos falhar. E vamos falhar outra vez e outra vez, até que todos juntos consigamos. Sozinhos não temos força para representar a raça humana. Teremos que nos unir uns aos outros. Isso é o apelo da nova era, destes tempos. Temos uma China em ascensão que nos está a mostrar o nosso espelho muito tempo antes de nós. Porquê? Porque eles fazem mais, eles falham mais. Eles estão a fazer a revolução industrial deles. E já é uma revolução industrial e tecnológica. Não estão propriamente a minerar carvão como nós aqui na Inglaterra e na França, na nossa revolução industrial de 1700. Não é? Estamos aqui noutro processo, estamos aqui noutra entrada. É preciso que a nossa educação tenha bases mais sólidas em termos de certos aspectos que não estão a ser contemplados, quer nos programas. Não estão nos programas. Eu não conheço a educação, mas fui estudar os programas que estão neste momento a ser dados a nível nacional e não encontrei as bases de cidadania de que vos estou a falar. Encontrei outras, de facto já há esse cuidado, já avançámos muito, não estão estas e precisamos, se calhar, de aprender essa lição. Porque, se calhar, são as próprias crianças, muitas vezes, que vão ensinar aos pais e dizer: olha, não te preocupes, está previsto isto. Nestas situações devemos fazer isto e isto e isto. E saber comportar-se, por exemplo, em risco químico, em risco de uma pandemia, de uma epidemia, de qualquer risco desses, seja ele mais químico ou orgânico, como é o caso de uma virose, não é? É orgânica. São seres vivos. É orgânico. E então, estes processos todos levam a que o homem perceba o quanto pouco, se debruçar sobre isso, começar a estudar a vida, o livro da vida, começará a debruçar-se e a ver o quão pouco percebe da vida. Que tem muitos, acha muita coisa e sabe muito pouco. E isso também é a dimensão de sabermos o que não sabemos, que somos ignorantes em alguns aspectos, tira-nos o atrevimento do ignorante. Ignorantes informados são ignorantes felizes. Ignorantes desinformados são seres aliados convencidos que estão felizes. São escolhas que são feitas às vezes e que têm muitas vezes a ver com questões sociais. Como já tínhamos falado na entrada, há um contexto para isso. Agora, o ser humano pode escolher aquilo, mais uma vez afirmo isto com toda a certeza, o ser humano pode escolher aquilo que ele escolha, que ele defina, desde que tenha as suas necessidades supridas por si. E se me falta algo, terei que ir buscar. Mas tenho que ir suprir as minhas necessidades. São básicas, físicas, emocionais, mentais e espirituais. Mesmo aqueles que acham que não há, que a espiritualidade não lhes diz nada. Eles têm. Porque são esses que, quando morrem, às vezes telefonam muito aflitos a saber o que é que eu vou fazer porque eu vou morrer. Eles têm. Só que, como não está à vista, não lidam. Porque as pessoas só negam, muitas vezes, negam aquilo que não querem lidar ou não lidam. Mas mais tarde ou mais cedo vão ter que lidar, é inevitável. Isso é o mesmo que nós dizermos agora. O Paulo está aqui a dizer uma ata de coisas e as pessoas, isto não vai ter um efeito. Claro que vai. E quanto mais as pessoas ouvirem isto, né, com a cabeça e com o coração, mais efeito vai ter. E vão dizer, aquele senhor está a dizer coisas que estão a mexer comigo. Aquele senhor está a dizer coisas que vão ao encontro de qualquer coisa que eu já tinha pensado ou sentido e o que seja. Ou que não gostam do que eu estou a dizer, ou que gostam muito. Não interessa. Interessa sim que se partilhe, que as consciências sejam tomadas e que cada um traga para fora e para si aquilo que não teve ainda coragem de fazer como ser humano. E este é o momento de fazermos isso. Mas para isso temos que parar um bocadinho. Desculpa se a resposta foi um pouco extensa, Cláudia, mas é um assunto que é particularmente pertinente neste momento, tem que ter vários contextos, tem que ser reforçado. De alguma forma foi também para isso que eu aqui vim.
E foi isso que eu vim fazer nesta partilha. Muito obrigado. Claro que sim, e tocaste em vários pontos muitíssimo importantes. Aliás, foi uma viagem em que passaste por fizeste várias paragens em pontos fundamentais. E esse apelo à união é muitíssimo importante, com a consciência da nossa responsabilidade individual. E tu realmente vincaste essa situação várias vezes, porque uma vez mais, neste momento, é necessário assumirmos a nossa responsabilidade, estarmos suficientemente informados, que também falaste disso e muitíssimo bem, é estarmos informados do que é que, como cidadãos ativos e conscientes, podemos fazer para o nosso bem e também para o bem de todos, porque uma vez mais nós não estamos sozinhos. Claro que cada um tem a sua responsabilidade individual, só que estamos de facto a fazer algo também para o todo. Não é só para nós, porque também nós fazemos parte deste todo. E então é ter essa consciência de união, que estamos todos juntos e que, uma vez mais, que cada um de nós pode fazer a diferença e faz, sem dúvida, a diferença, desde que faça também esse trabalho consigo, porque é um trabalho que começa de dentro para fora e tu falaste disso aqui várias vezes. Para finalizar, eu quero deixar-te uma questão aqui que, na verdade, tu já respondeste de certa maneira. Eu não sei se tu queres acrescentar mais alguma coisa depois em relação a isso, porque o meu sentir em relação a isto, e também vai muito ao encontro daquilo que tu tens vindo a falar, é que este é de facto um momento de preparação. É porque há aquela ilusão de que provavelmente nós estamos parados, não estamos a fazer nada, e aquilo que na verdade está a ser pedido é que nos preparemos. E tu já aqui enumeraste várias formas de o fazer, esse trabalho interno, de se sentir, de estar informado, de ser consciente. Sim. São tudo pontos fundamentais e de ter também esta consciência maior que estamos todos unidos e que todos podemos fazer a diferença. Inclusive também falaste da questão do sistema de ensino, formar mais neste sentido, educar para que cada vez as nossas crianças, que são os adultos da amanhã, possam estar mais informados, mais conscientes, que saibam como proceder. Portanto, essa sem dúvida também é um excelente contributo. Há algo mais que tu sintas que seja importante fazer neste momento para preparar o que aí vem, que é a situação pós-Covid, porque neste momento ainda estamos realmente a tentar lidar com toda a envolvência desta pandemia. No entanto, obviamente que isto vai acabar por se dissipar e precisamos de facto estar preparados para o que aí vem. Então, para além daquilo que tu já mencionaste, Paulo, o que é que tu sentes mais que poderá ser feito neste momento para que estejamos mais inteiros, mais completos, mais conscientes e que sejamos mais ativos no futuro? Como já deves ter calculado e já me conheces, já nos conhecemos de alguma forma, Cláudia, eu estou bastante apreensivo com o que aí vem, porque o pós-Covid não vai ser tão cedo. Tudo o que as previsões apontam, mesmo as próprias previsões matemáticas, a matemática também é uma ciência, e as próprias previsões das outras ciências médicas também, é de que haverá um pico maior em setembro, outubro. E eu não sei se essa informação está a chegar com clareza a todos, mas as pessoas não têm um pós-Covid tão cedo, têm um estar em Covid, e conhecendo bem algumas mentalidades, nós diremos que o Covid vai ser desrespeitado e desvalorizado porque as pessoas têm medo. E de repente já me vi livre disto e depois vem uma pandemia maior que a outra anterior, porque se desleixam e porque deixam de ter cuidados. Mesmo com cuidados não sabem usar as máscaras, não andam de óculos, não andam... Se havia um infectado naquela lista, naquela fila de supermercado onde estão de máscara e de luvas, esse infectado passou-lhes o vírus até 4 metros e pode estar até 4 horas esse vírus em certas condições no ar. Portanto, nós paramos muito com a medida do estado de emergência e com a quarentena obrigatória e a reclusão social, de contenção social, parámos muito este vírus.
Mas a consciência das pessoas ainda não caiu em si. Eu julgo que é caírem em si. Eu julgo que é mais do que tudo isto que foi já falado, é caírem em si. Caírem também que, em si, juntarem-se mais a quem ajuda, apoiarem mais quem ajuda, nomeadamente todas essas forças da ordem, não ver os polícias, os bombeiros, essas pessoas todas que estão a dar o seu melhor, os médicos, não os ver como os outros, ver como os seus irmãos que estão ali a dar o seu melhor e que o fazem da melhor forma que são capazes. E alguns com suas dificuldades também, com certeza que são humanos. Agora, é pormos uma condição diferente na nossa realidade. Isso, para mim, tem que ser feito. E se não for feito, e estou muito apreensivo exatamente por isso, porque não vejo que isso esteja a acontecer de uma forma generalizada, e preocupa-me um pouco ver o que é que vai acontecer. Vejo que há muitas pessoas preocupadas em atacar o que está a acontecer, em vez de constatar e tentar melhorar. Muito preocupadas nisso, na desmobilização, na desvalorização, e no fundo, muita imposição. Porque as pessoas sentem que estão a ser impostas. Não, as pessoas estão a ser protegidas, ajudadas e não estão sequer a corresponder, a fazer a parte delas. A parte delas é informarem-se. A parte delas é caírem na sua condição. São humanos, não são máquinas, nem são animais enjaulados ou presos à corrente que tenham que sobreviver a todo o custo. É preciso sair da sobrevivência. E nestas alturas é fácil ir para a sobrevivência. E então é esse o meu desafio também na minha palavra aqui. Como sacerdote xamânico no meu trabalho, é mais fácil, porque normalmente as pessoas que vêm ter comigo e que, passados os primeiros tempos das ilusões humanas, porque estão à espera muitas pessoas de ser salvas ou de salvar, ninguém salva ninguém, nem ninguém é salvo, nós crescemos pela nossa condição física e emocional, temos que ser integral, física, emocional, mental e espiritual, nestes patamares de identidade completa, inteiros e inteiros em nós, tanto verticalmente como horizontalmente, em nós, no nosso centro. E passamos sempre, passado esse tempo, vamos ao encontro de qualquer coisa onde todos aprendem a lição do desenvolvimento humano, que é a fraternidade. Fora desses ambientes de conceptualização mais vocacionada para a humanidade e para o dirigir desses valores, é mais difícil, porque as pessoas acreditam em valores muito materiais e estão muito apegadas e continuamos a lidar com questionamentos que têm a ver com o mais básico e primário do humano. Humanos esses que nem sequer se reconhecem no seu mais elaborado, e o seu mais elaborado é o mental. Não é isso. Isso é falso. Isso é pouco. Isso é muito pouco para o que estamos a viver agora. E isso cabe a cada um a escolher e percepcionar. É muito simples. Há um exemplo muito simples, que é, se todas as pessoas que foram comprar toneladas de máscaras tivessem deixado máscaras nos abastecedores, mesmo não tendo as dificuldades todas que tivemos, mesmo tudo isso, ainda haveriam máscaras que estão nas despensas das pessoas espalhadas pelo país, estariam no Serviço Nacional de Saúde, que é onde fazem falta neste momento, e as pessoas teriam as suas 2 ou 3 máscaras que precisam, porque a seguir pegam na máscara, metem no forno, a 300 ou 400 graus, durante 15 minutos ou meia hora, e sabemos que o vírus morre a mais de 60 graus. Portanto, metam-nas no forno, não derretam os elásticos, tirem os elásticos, voltem a pôr os elásticos, reutilizem a máscara. Porquê? Porque a máscara, os óculos desinfetem-nos, as viseiras desinfetem. Proteção não me chega a isto. E se estão infectados, ponham uma máscara, escusam de andar de viseira. Põe uma máscara, só para não infectar os outros. É esta noção, é isto que parece-me que não chegou ainda às pessoas. Parece-me que ainda não chegaram nem tiveram vontade. Eu peço desculpa se está aqui algum ruído, mas está aqui uma imposição de alguém. Parece-me que há uma celebração religiosa na rua. Eu sou a favor de todas. Neste momento está aqui a entrar pela nossa imagem, portanto deve ter a ver também com o que estamos a falar. Se calhar vamos convidá-los também para a nossa entrevista e aceitá-los e partilhar com eles também do seu milagre de ressurreição, para que haja vontade de que o megafone deles seja amoroso e nos acolha, nos envolva e nos abraça e não nos retire do nosso caminho também. Então assim vamos acolher os nossos irmãos para que eles nos acolham. Mas o que é isto que nos está a faltar agora? Acho que é esta noção de realidade. Estão a fazer o melhor que sabem. E se cada um fizer o melhor que sabe,
mesmo, verdadeiramente, vai correr muito bem. Agora, ao papel, é preciso que todos façam o melhor que sabem dentro, uns com os outros e também em relação à própria estrutura social que nos enquadra e que, no fundo, é como um filho que nós educamos, porque nós somos corpo desse filho, neste caso. Há só mais uma coisa que eu gostaria de referir também, Cláudia, se não te importares, se tiver tempo ainda, se me concederes também esse espaço, é que as pessoas, em geral, olham para as dificuldades como algo para se verem livre. Isto não é para nos vermos livres. Isto é para ficar com isto, não deixar que isto entre, mas conhecer, aprender, ficar com isto, todo o fenómeno, porque este fenómeno vai-nos tirar lições preciosas. E estamos na Páscoa. Páscoa, tempo de ressurreição. Na natureza é tempo de primavera, é tempo da vida voltar para a vida. É tempo de tudo em todas as religiões, porque se há um Deus, esse Deus é o mesmo. Chama-se Criador. É tempo de sair disso. Já tivemos papas magníficos que disseram isso. Temos tido muita gente de coração bom e de mente ponderada a dizer isso. E a viver isso. E está na altura de também começarmos a perfilhar coisas boas e deixarmos de andar a combater o que é mau. Mas para isso temos que aprender. E para isso temos que sair dos nossos lugares de conforto. E para isso podemos aproveitar, porque este vírus, toda esta conjuntura, esta consequência, está-nos a tirar do lugar de conforto. E o lugar de conforto de quê? Está bem, está tudo bem. Os mercados vão ficar diferentes. Os mercados económicos que condicionam a realidade humana mundial vão ficar diferentes. A estrutura social vai ficar diferente. A consciência social vai ficar diferente. Mas à custa de quê? De morrerem os nossos velhos, os nossos maiores, os nossos mais sábios? Será que aí já percebemos o que é que está a morrer? Toda a nossa realidade ancestral, aqueles que à partida trazem também a sabedoria? Felizmente temos um homem que, não sendo velho, já tem muita sabedoria ancestral, que é o nosso Presidente da República, que declarou estado de emergência. Devíamos-lhe fazer uma estátua. Por isso. Porque teve a firmeza de manter esse estado de emergência e, se tiver bom senso, vai mantê-la até ao fim. Porque mais vale um país com os seus cidadãos do que um país com menos perdas, mas sem os seus cidadãos. Porque a perda dos países é sempre humana. E isso está-se a perder. É que interessa pôr a economia a andar se nós estamos todos no mesmo barco, se nós somos um aqui. Porquê? Porque há uns que ficam com menos, outros ficam com mais. Depois volta tudo a acontecer. Depois voltamos todos a crescer. Mas é preciso que haja unidade. Isso preocupa muito, eu não vejo isso. Não só não vejo isso, como vejo que os nossos velhos vão morrer todos, e a nossa sabedoria ancestral vai morrer com eles, e a valorização vai ser mais uma perda, e mais um país de luto. Vamos ficar a chorar saudades, e a cantar fados para o resto da vida, a baixar a vibração, e a ficar no lamento e na dor, em vez de criar um mundo novo. É para isso que Portugal nasceu. E é para isso que Portugal existe. E foi por isso que nós fomos e aprendemos muito, e atrocidades foram feitas ao longo das eras, de tanto que os portugueses fizeram no mundo. Eu estou a falar para Portugal porque a identidade portuguesa é a identidade do mundo. Ser português é algo muito precioso. Mas é como se fosse uma festa para que estão todos a ser convidados e todos passam à porta, mas como levam muitos alforjes e a porta é estreitinha, não conseguem passar. Porque para passarem têm que largar uma data de coisas. Então o que eu peço é larguem o que têm que largar. Percebam que não estão a perder nada, estão a ganhar. E percebam que estão a passar por uma porta que é uma porta que vos convida para uma festa, para uma celebração de estar em fraternidade com os vossos irmãos. Por mais que aconteça dificuldade, sabem que fizeram o vosso melhor. Não há problema de consciência, não há dificuldade. Não queiram controlar o processo. Queiram, sim, fazer o vosso melhor e isso, sim, faz com que o processo seja minorado, seja acalmado e vamos para um processo de responsabilidade. E a responsabilidade não é de chamar responsabilidades aos outros, é de constatar e pôr as perspectivas no seu devido lugar.
E dedicar-se um bocadinho mais à solidariedade social. As pessoas podem, desde casa, fazer muito com os seus amigos, com os seus familiares. Se quiserem ser voluntários de associações, há associações como, como esta, de que eu sou presidente, e outras, onde existem formas de, desde casa, sem que a pessoa se ponha em risco, sem prejudicar os outros ou a si, ajudar e fazer bastante. Cláudia, é importantíssimo que os humanos sejam humanos. Os humanos têm que deixar de andar a sobreviver na sua humanidade e andar à procura de... E não venham mais justificações à vida e ao mundo de que a culpa é deste ou daquele. Não, a culpa é de quem pensa assim. A culpa é de quem sente assim e de quem fica em casa à espera que os outros resolvam o problema e acha sempre que não acontece assim, só acontece aos outros, porque então, se acontecer assim, já faz qualquer coisa e faz qualquer coisa estapafúrdia porque não se preocupou e é sempre um estado de sobrevivência. Não é humano agir assim. E se a minha entrevista não traz mensagens também só simpáticas, eu peço desculpa. Não é minha intenção incomodar ninguém. É sim a intenção de ajudar. Porque se forem ouvidas estas palavras, muito sofrimento vai ser poupado a muita gente. Pessoas que vão ficar a chorar o luto que não puderam fazer, porque não puderam sequer ver o cadáver. Isso é uma das coisas importantes na despedida. Seres que morreram à pressa, que saíram deste plano à pressa, que vão ficar muito perturbados, vão ficar muito perdidos. Se calhar em não aceitação, com tanta coisa ou outra que tinham para fazer. Que vão sair no medo. Vamos ser crescidos. Portugal já tem que sair desta infância, adolescência emocional e assumir a vida adulta. Os portugueses são adultos. Não podem continuar a comportar-se como uma consciência coletiva, infantil ou adulta, de que tem que haver um pai e uma mãe para cuidar deles. Não, eles têm que ocupar o seu lugar na sociedade e o seu lugar na sociedade não é para mostrar ou para se resolverem no que quer que seja. É sim para serem humanos, consigo, com os outros, para poderem morrer descansados e dizerem: eu fiz o melhor que eu fui capaz e acabou esta aventura, dei o meu melhor e agora começa outra aventura, e para os que não acreditam e não sabem, então não há mais nada. Então isto está arrumado e está de acordo com o que eu quis. Outros terão outra consciência, cada um a sua, devem-se respeitar todas e saberão que o que está certo também é a verdade do seu espírito. E o seu espírito é amor, o seu espírito é verdade, o seu espírito é muito mais do que viver sem honrar ser humano, viver sem honrar a realidade mineral, do reino, da consciência mineral, da consciência das plantas. As plantas são doadoras, estamos a trazer sempre doação. Aliás, a cura para este vírus vai partir das plantas. Vejam que os humanos só se lembram das plantas, em vez de tirar partido delas, numa relação de utilização, mas depois não agradecem. Portanto, são os filhos mal agradecidos também. Então, eu peço perdão por estar a emitir estas opiniões todas, mas é importante agitar um bocadinho estas águas, este status quo de que o humano é superior e é supremacia e tudo o que faz está certo. Não, a maior parte das coisas do que faz está errado. Vemos muitos dirigentes de muitos países dizerem uma data de coisas que são umas aberrações pegadas. Felizmente os nossos dirigentes do nosso país não fizeram isso, desta vez pelo menos. Mas se o fizessem, eram humanos. E acreditem que vê-se muita diferença na forma como os portugueses estão a lidar uns com os outros. Mas não chega ainda. Não pensem que já está. Nem pensem que o pós-Covid vai acontecer agora. Não vai. É quando deixarem de usar máscaras, de estarem à vontade, que vai espalhar outra epidemia e há outro surto maior, e os velhinhos que não morreram vão morrer todos, e as pessoas que têm debilidades imunológicas também vão passar por isso. Não pode acontecer isso. Temos que ter cuidadosos e temos que levar isto até ao fim, porque nós não viemos a este
plano para desistir do meio. Nós viemos este plano para estar daqui o tempo que é suposto estar e não descuidar o nosso irmão ou a nós próprios e pôr os outros em situações em que eles não têm forma e têm que se ir embora e vão da pior maneira. Então, no fundo, essa é uma responsabilidade de todos, não é só de um. E mesmo aqueles que se põem no lugar de assumir responsabilidades, a responsabilidade não é desses. Esses estão a ajudar a que os outros se ajudem e estão a dar o seu melhor. É importante que todos deem o seu melhor. E se me estou a repetir, peço desculpa, acho que devia repetir mais ainda. Não, sem dúvida, Paulo, e na verdade estás a reforçar ainda mais esta mensagem, que é uma mensagem muito humana e que traz também muita consciência neste momento em que precisamos de ter cada vez mais consciência de quem somos, do que fazemos aqui e qual é que é o nosso papel, na verdade, no meio de tudo isto. Então, essa mensagem é muitíssimo importante. E uma vez mais trouxeste aqui Obrigado. uma conversa que, uma vez mais, nos traz muito para o coração e também nos faz refletir acerca de tudo isto e o que é que podemos fazer para, de facto, termos uma sociedade em que haja mais este espírito de união e de fraternidade que falaste muitíssimo bem, Paulo. E outra coisa também que gostaria depois, mais tarde, fazer, e deixo já aqui o convite, é para que depois possamos fazer uma conversa deste género contigo, enquanto Presidente da Associação Mais e Melhor Humano, porque sei que também Com certeza. Estão a desenvolver vários projetos que são muitíssimo importantes, então seria um gosto também depois podermos falar então dos projetos que estão a ser feitos no momento. Aceito com todo o gosto, Cláudio. Inclusivamente aí é mais fácil ainda aceitar, não para trazer opiniões, como aqui estou a fazê-lo, as minhas opiniões pessoais, mas para trazer o esforço da própria associação e representando as variadíssimas pessoas que estão envolvidas, os peritos que estão envolvidos, inclusivamente, na criação de vários projetos e alguns peritos que nos estão a dignificar ainda mais a nossa estrutura humana dentro da associação. Esse é um desafio que mais depressa ainda é para levar ao mundo. As minhas opiniões podem não chegar, mas aquele que chega às pessoas daquela forma é algo que faz parte da participação da pequena agulha que cada um é e onde pode levar alguma coisa de positivo, não é? Com certeza que sim. Sem dúvida, muito grata então, e uma vez mais é sempre um gosto ter-te cá, Paulo, e poder ouvir as tuas reflexões e ouvir as tuas palavras que também trazem um pouco de confronto com amor, que é para nós podermos olhar para dentro e de facto podermos nos trazer para a vida cada vez mais de uma forma mais inteira, mais consciente, com mais amor, com mais verdade, e com certeza que também a sociedade em que vivemos vai mudando na medida em que nós também vamos fazendo esse trabalho interno. Então, muito grata pela tua presença. Muito grato, Cláudia. Obrigado. E até breve. Até breve, Cláudia. Até breve. Então, posso só deixar um apelo, Cláudia? Sim, podes. Gostaria de deixar um apelo a que todas as pessoas que escutem estas palavras as tomem para si, se quiserem. É como se fosse algo que vos é oferecido. E se quiserem, podem dizer que saíram do coração de um humano. Que estas palavras não são minhas também. Então são nossas. Tudo o que nós digerimos passa a ser nosso. Então, se estas palavras fizeram eco, passaram a ser tuas. Passaram a ser de quem são. Porque estas também não são minhas, também muito foi bebido de muitas fontes e de muitos lugares ao longo de muitos caminhos. E nada é de ninguém. Queria só deixar isto. Muito grato, Cláudia. Muito grata, e então esta foi a impressão intangível.